Temos falado em termos de ambivalência, você sabe. Como eu disse, os pacientes podem ser ambivalentes em relação ao cuidado e, portanto, acho que o quarto princípio da psicofarmacologia psicodinâmica é promover a aliança e atender às transferências negativas que levam à resistência ao tratamento com medicamentos. Algumas das coisas que podemos querer fazer, uma vez que entendemos a dinâmica do paciente, é moldar nossas intervenções de forma a não colidir com essa dinâmica. Portanto, no caso de pacientes que foram destituídos de poder, esteja especialmente atento para promover a autoridade deles. Sabemos, por exemplo, que os pacientes com um estilo de apego desdenhoso tendem a ter pior adesão e piores resultados. Mas também sabemos que uma boa comunicação elimina esse efeito. Portanto, se você identificou que tem um paciente com um estilo de apego desdenhoso, deve se concentrar especialmente na boa comunicação com esse paciente. Talvez também queiramos pensar em aumentar a dose às vezes, não do medicamento, mas do médico, porque essa é uma intervenção simples que, você sabe, pode dizer que o paciente gostaria de vê-lo com um pouco mais de frequência enquanto estivermos fazendo essas mudanças. E quando você sente que há transferências negativas em jogo, às vezes essa é uma intervenção simples que pode lhe dar espaço para resolver isso e mudar algo na forma como o paciente sente que você está investindo nele. Você também pode fazer intervenções psicodinâmicas interpretativas mais intencionais, ajudando os pacientes a antecipar as fontes de resistência, alinhando-se com os aspectos mais saudáveis do paciente e interpretando, de forma consciente, mas sem interferir no trabalho interpretativo de um psicoterapeuta, se ele tiver um, atendendo aos papéis e limites e mantendo essas interpretações limitadas simplesmente ao uso de medicamentos pelo paciente. Outro princípio da psicofarmacologia psicodinâmica é identificar e conter a contratransferência, o acting out. Elvin Semrad, que foi um lendário professor de psicoterapia em Boston e o professor dos meus professores, descreveu o encontro médico-paciente como um encontro entre uma grande bagunça e uma bagunça ainda maior. E acho que é importante reconhecermos que o paciente não é a única pessoa com capacidade de irracionalidade no relacionamento médico-paciente, e que o paciente não é a única pessoa na sala que tem um inconsciente. E os pacientes que estão lutando contra efeitos avassaladores, muitas vezes, induzem efeitos correspondentes nos outros, certo? Portanto, os pacientes que estão sentindo raiva podem nos deixar com raiva. Os pacientes que se sentem desamparados e sem esperança podem induzir sentimentos correspondentes de desamparo e desesperança em nós. E, às vezes, podemos prescrever com o objetivo não de tratar a ansiedade do paciente, mas de tratar a nossa própria ansiedade. E isso pode levar a prescrições irracionais. Há algumas pesquisas sobre isso. Waldinger e Frank descobriram que, no caso de pacientes difíceis de tratar, a faixa do cluster B, os fatores de contratransferência em sua análise, parecem superar a tomada de decisão racional na prescrição de medicamentos. Portanto, muitas vezes, sentimentos complexos e difíceis de suportar são despertados no médico e começam a orientar as decisões de tratamento. Agora, a primeira coisa que queremos fazer em nossa prescrição é conter a impulsividade, mas não do paciente, e sim de nós. É preciso dar um passo atrás e pensar. Uma coisa que é obviamente muito útil para isso é consultar os colegas quando você tem pacientes difíceis de tratar. Outra coisa que você pode fazer é uma formulação dinâmica, e eu escrevo uma dessas em todos os pacientes que atendo e que têm um histórico de resistência ao tratamento quando chegam. De acordo com a pesquisa realizada por Treloar, que é um clínico de TCC, eles ensinaram formulações cognitivo-comportamentais ou psicodinâmicas a clínicos da linha de frente que trabalhavam em emergências com automutiladores reincidentes, e ter uma formulação ajudou esses profissionais a preservar um sentimento de empatia, embora, nessa pesquisa, parecesse que, para as pessoas que aprenderam a formulação cognitivo-comportamental, esse sentimento de empatia diminuiu com o tempo, de modo que, em 6 meses, ele havia diminuído para não significativo. Mas as pessoas que aprenderam uma formulação psicodinâmica para ajudá-las a entender a automutilação crônica preservaram a empatia ao longo do tempo. Portanto, se pudermos desenvolver uma formulação sobre nossos pacientes, isso poderá nos ajudar a gerenciar nossa contratransferência. Agora, em termos disso, estamos falando de maneiras pelas quais os pacientes podem nos encher de coisas. Não é incomum que eles se apresentem em crise, e pode ser difícil evitar fazer alterações nos medicamentos.
embora seja improvável que as alterações nos medicamentos resolvam o problema subjacente. Então, que intervenção não farmacológica devemos oferecer aos pacientes? Na maioria das vezes, as crises não são aquelas que os medicamentos normalmente abordam, pelo menos do ponto de vista médico, de forma significativa, já que são respostas desesperadas a um tipo de estressor psicossocial, em um momento que vai passar. E, quando prescrevemos, os medicamentos podem ser úteis, mas, na maioria das vezes, eles funcionam mais como placebos, que satisfazem a sensação do médico ou do paciente de que algo precisa ser feito. E o ponto de partida aqui seria reconhecer que o médico também está tendo dificuldades para administrar seus próprios sentimentos e que não é o paciente que está lutando contra a sobrecarga. Há outras coisas que acho que podemos fazer, especialmente antes da crise. Queremos educar o paciente sobre os limites reais dos medicamentos, algumas das maneiras pelas quais eles podem se tornar soluções permanentes para problemas temporários, especialmente em nossos tipos de pacientes que chegam até nós já tomando uma série de medicamentos que parecem meio irracionais no início. Talvez queiramos explorar se a angústia do paciente é um problema de doença ou um problema de vida, se realmente se trata de depressão ou se ele tem uma resposta desadaptativa a estressores reais no mundo e precisamos ajudá-lo a desenvolver uma resposta melhor a esses estressores reais ou injustiças que ele está enfrentando. Às vezes, podemos querer prescrever, mas com uma explicação de que acreditamos que o ato de prescrever é provavelmente mais impactante do que a medicação em si. Assim, em vez de eles se sentirem abandonados quando não prescrevemos, estamos incentivando-os a pensar sobre medicamentos de uma forma mais complexa e estamos começando a ensiná-los que os medicamentos têm efeitos psicológicos, tanto ou mais, do que os efeitos biomédicos. É claro que queremos envolver o paciente de forma empática, pois nossa empatia tem a mesma probabilidade de conter qualquer medicamento. E às vezes, se você for empático o suficiente, ela substitui o aumento da medicação ou da frequência das consultas psiquiátricas. E, nessas situações, queremos estar atentos para capacitar os pacientes também. Vamos dar a eles opções como: você pode tentar essas habilidades de enfrentamento, ou pode tentar medicamentos. E esse ato de empoderamento os coloca em uma posição melhor para pensar com mais clareza. Ao conversar com esses pacientes, você pode acrescentar que aprender a usar habilidades de enfrentamento provavelmente terá efeitos mais duradouros do que um aumento na medicação. Você poderia dizer algo como: acho que talvez você deva usar as habilidades de enfrentamento, mas se elas falharem, então você tem um apoio e me avise quando formos usar os medicamentos. Portanto, diferentes estratégias para tentar desacelerar isso. E, como enfatizei em vários lugares sobre contratransferência, acho que estamos aprendendo cada vez mais sobre a extensão em que há questões de igualdade de saúde envolvidas em tudo isso. Assim, como parte do reconhecimento da irracionalidade dos prescritores, também é importante reconhecer como nossos próprios preconceitos inconscientes podem perpetuar ou ampliar as desigualdades sistêmicas. Sabemos que há pressões para diagnósticos incorretos em nossos pacientes negros. Vários estudos mostraram que há uma probabilidade maior de desenvolvermos posturas de desempoderamento com pacientes de comunidades marginalizadas. Sabemos, por exemplo, que, estatisticamente, eles têm maior probabilidade de preferir o aconselhamento. Mas, em geral, damos a eles menos informações sobre as opções de tratamento e nos comunicamos com eles de uma forma que perpetua a passividade do paciente. E é mais provável que prescrevamos de forma opressiva, de modo que, por exemplo, esses pacientes têm muito mais probabilidade de acabar tomando doses mais altas de antipsicóticos do que os pacientes de grupos sociais dominantes. Em resumo, os pacientes com efeitos avassaladores muitas vezes induzem efeitos correspondentes em outras pessoas. Podemos, então, prescrever com o objetivo não de tratar a ansiedade do paciente, mas de tratar a nossa própria ansiedade, e isso pode levar a prescrições irracionais. Quando os pacientes trazem preconceitos negativos, baseados em transferência para o tratamento, geralmente é importante identificar isso e lidar com isso antes, ou se você puder, ou quando isso se tornar uma fonte de resistência ao tratamento. Há uma probabilidade maior de que os fatores de contratransferência superem a tomada de decisão racional na prescrição de medicamentos. Esses fatores podem estar operando em nós, fora de nossa consciência. Como parte do reconhecimento da irracionalidade dos prescritores, também é importante reconhecer como nossos próprios preconceitos inconscientes podem perpetuar
ou ampliar as desigualdades sistêmicas.